No programa de hoje você vai ver como está a tramitação na Câmara do projeto do Executivo que propõe mudanças na estrutura da administração direta e indireta do município. André Regis repercute depredação durante a ocupação dos estudantes de prédios da UFPE e a entrega do título de cidadão do Recife ao economista Fernando Nunes de Souza. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. As comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento promoveram uma reunião conjunta com vários secretários municipais. Eles vieram esclarecer alguns pontos do projeto do Executivo número 29, que trata da reforma administrativa da Prefeitura. O encontro lotou a sala das comissões da Câmara. 3 secretários municipais e quase 20 vereadores se reuniram por mais de 3 horas para esclarecer o projeto do Executivo que trata da reforma administrativa. A Prefeitura alega que a reforma trará uma economia anual de 81 milhões de reais. Entre as mudanças propostas estão a extinção do Instituto de Assistência Social e Cidadania, o IASC, da administração do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães e da Autarquia de Saneamento do Recife, a Sanear. A economia com o fim dessas entidades será de 36 milhões de reais por ano, segundo a Prefeitura. São atividades que estavam concorrendo com as atividades executadas pelas secretarias. Na verdade, desde o tempo em que foram criadas, nós tivemos hoje a condição de identificar que havia um retrabalho ou às vezes uma redundância que no momento de enxugamento da máquina, de maior racionalização do uso dos recursos, nós podemos trazer todas essas atividades para as secretarias às quais essas autarquias estavam vinculadas sem comprometer as ações, as atividades e a prestação de serviços para a sociedade. Outra mudança no projeto é no número de secretarias municipais. Alguns vereadores questionaram a redução de 24 para 15 pastas. Mas, segundo os secretários, algumas secretarias serão incorporadas a outras e elas irão atuar em 4 áreas: gestão de governo, gestão sustentável da cidade, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Essa redução é mais uma etapa de adequação a essa grande crise econômica que nós estamos vivendo. A Prefeitura do Recife, desde 2014, tem se preparado para ela, tem implementado um conjunto de ações, um conjunto de medidas para continuar garantindo a prestação de serviço à população, e essa é mais uma etapa nesse processo. Nós estamos agora reduzindo 9 secretarias, isso foi feito a partir de um estudo onde a gente procurou identificar que áreas poderiam ser juntadas, que áreas poderiam ser incorporadas por outra, sem prejuízo da prestação de serviço. Então a gente vai ter agora uma estrutura mais enxuta, né, e também a expectativa é que com isso haja uma redução de gastos para que a gente possa se adequar a esse momento econômico fiscal mais difícil que o Brasil vive, mas principalmente continuar mantendo a prestação dos serviços. O encontro também contou com a presença de vários servidores municipais e de representantes de entidades e sindicatos. Eles vieram saber como ficará a situação dos funcionários da URB, da Enlurb, da Cisurb e da CTTU. Essas empresas públicas e sociedades de economia mista serão transformadas em autarquias. Os parlamentares também questionaram a mudança. Essa reforma como um todo e principalmente de a gente ter essa pressa enorme para aprovar. Por exemplo, o projeto está bastante mal redigido. Eles criam aí uma figura chamada transformação, que na verdade em direito administrativo não existe. Em direito administrativo você precisa extinguir e depois recriar em forma de autarquia ou do que se achar necessário. Eles precisariam extinguir as empresas e então recriar em forma de autarquias. Mas eles usam a palavra transformação e não dizem qual vai ser a situação dos empregados públicos daqui para frente. Isso é muito grave, porque em autarquia o regime jurídico dos servidores tem que ser único. Então, para onde vão esses empregados públicos? Qual será a empresa pública que vai gerir esses empregados e aí então redistribuir? Quais serão os cargos criados nessas autarquias? Não tem nada designado. Ele não pode criar cargo por decreto. Tudo isso é lei, tudo isso está na Constituição e a gente tem que rebater, porque foi um projeto totalmente mal redigido, mandado às pressas para a Câmara, numa total falta de respeito com o povo do Recife e com o Poder Legislativo também, porque como é que você vai ter um dia útil para analisar algo que vai fazer uma diferença tão grande para a cidade do Recife? A princípio, teria até algum sentido de você
extinguir empresas públicas e criar autarquias sai mais barato para a cidade, mas feito de uma forma com mais responsabilidade e com mais compromisso com o servidor. Nós vamos conversar com os sindicatos, vamos conversar com os servidores e temos a intenção, sim, de entrar com ação popular para impedir que o prefeito possa nomear qualquer cargo, já que ele não designou na lei quais cargos serão criados e onde estarão esses cargos. Então, nós vamos ir até as últimas consequências para evitar que ele nomeie e invente essa figura nova que está colocada nesse projeto. São empresas que fazem parte da administração municipal e que exerciam atividades que não competiam com o ambiente econômico. Portanto, não há justificativa para que elas continuem sendo entidades de direito privado. Passando a ser autarquias, elas se tornam de personalidade jurídica de direito público, o que significa que elas podem exercer de forma mais ativa algumas funções que são exclusivas da atividade estatal e obtermos também ganhos tributários e financeiros decorrente disso, pois não vão ser mais devidos tributos federais e outras obrigações que, como empresas, essas instituições tinham e que agora, fazendo parte mais próxima da administração direta, elas vão gerar uma economia para o município tão importante nesse período de crise. Foi levantada aqui pelos vereadores em relação a essa transformação, a preocupação com os servidores, né? Como fica a situação dos servidores dessas empresas que, segundo aqui os representantes dos sindicatos, estão apreensivos. Essa apreensão é natural, nós estamos tendo uma mudança, uma transformação. Evidentemente que nós vamos ter que comunicar com muita clareza quais são os desdobramentos desse tipo de transformação, mas deixando claro que existe um artigo na lei que garante a preservação de todos os direitos decorrente de qualquer tipo de situação da natureza das relações de trabalho que já existem hoje. Então é importante que a gente deixe claro que essas medidas geram a economia necessária para que o município continue prestando os serviços que a sociedade precisa e que a gente não consiga comprometer, né, ou comprometa minimamente a capacidade de investimento que a cidade tanto exige do poder público municipal. Foi uma reunião muito produtiva, que a gente pôde fazer um debate amplo, democrático, inclusive com a participação de representantes de servidores, da URB, da Enlurb, também puderam falar, puderam interagir na reunião, fizeram também observações e foram também esclarecidos. Então, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, por parte daqueles que participaram e acompanharam a reunião, saíram todos satisfeitos com o esclarecimento feito pelo governo. Portanto, eu acho que a gente já teria condições, uma vez entregue os pareceres pelas comissões ainda na manhã de amanhã, de terça-feira, a gente já poderia votar o projeto na tarde de amanhã. E aí já faríamos a segunda votação na quarta-feira. E aí com isso a gente está atendendo a um interesse importante da cidade num momento difícil da economia do nosso país, uma crise muito grande e que a gente sabe o quanto que é importante essa economia que esse projeto sugere, de quase 81 milhões para a cidade. Serão recursos que serão efetivados em serviços prestados à população. Então eu acho que é um projeto que a população defende, é um projeto que a grande parte expressiva de vereadores também defende. Aqueles que não entenderam ainda talvez possam estar achando alguma dificuldade, mas pelo contrário, quando a gente tem a possibilidade de discutir e aprofundar o projeto, como a gente fez na tarde de hoje, a gente vê que é um projeto muito oportuno para a cidade do Recife. A reunião com a presença dos secretários municipais foi promovida pelas comissões de Finanças e Orçamento e de Legislação e Justiça. A presença dos secretários Antônio Alexandre e Alexandre Rebelo para tirar as dúvidas dos vereadores e também de algumas associações dos servidores municipais foi muito importante. Foi importante para poder dar mais segurança naquele parecer que a gente está realizando. Não vai dar sim, porque já passamos esse final de semana estudando um projeto, eram alguns pontos só que precisavam ser ajustados e eu acredito que para amanhã, pela urgência do projeto de lei, em virtude do final do ano, a gente apresenta esse parecer para amanhã. A gente vai trabalhar hoje o restante do dia e amanhã pela manhã a gente apresenta o parecer. Você acha que os vereadores hoje ficaram convencidos da importância dessa reforma, de que ela vai ser boa para a população? Sim, porque a finalidade da reforma é a redução de custo, né? Acho que a prefeitura está fazendo correto no sentido de adequar a sua gestão, no sentido de economizar e fazer mais com menos, né? Eu acho que o objetivo é exatamente esse, é poder enxugar a máquina e produzir mais pela cidade do Recife e acredito que a Câmara está sintonizada também com esse sentimento.
Foi um debate muito rico, né? A gente teve aqui a oportunidade por quase 3 horas de debater, caso a caso, item a item, né? Artigo a artigo, e prestar os esclarecimentos que os vereadores pediram. Eu acho que isso aí ajuda na construção da ideia de cada um, né? No convencimento de cada um, para que amanhã, no debate lá em plenário, eles estejam devidamente informados das necessidades e da intenção do Poder Executivo com esse projeto. O projeto do Executivo de número 29, que dispõe sobre a adequação da estrutura da administração direta e indireta do município, entrou na ordem do dia. Foi discutido, mas não chegou a ser votado. Os detalhes com Catarina Ramalho. O primeiro a discutir o projeto foi o vereador André Regis. Ele fez várias críticas ao Executivo, mas reconheceu a necessidade do enxugamento da máquina pública. A redução ela é necessária e eu defendo esta redução. Eu, inclusive, até lamento ela ainda ser tímida. Aqui poderíamos ter uma redução maior. Nós temos 2 pastas para planejamento nesta reforma encaminhada. Planejamento e gestão de pessoas e planejamento urbano. Como é que você vai dissociar as atividades de planejamento? Deveria ser, na minha concepção, concentrada numa. Poderíamos também colocar aqui, fundir a Secretaria de Infraestrutura, deveria contemplar a Secretaria de Saneamento, ou seja, a questão de saneamento não pode estar dissociada de infraestrutura. Então, há espaço para maior redução do número de secretarias. Poderíamos reduzir e, com a redução, nós deveríamos, inevitavelmente, ter um maior ganho do ponto de vista da gestão. O fato é que nós temos hoje, na estrutura da Prefeitura, uma secretaria, um número de secretarias completamente além do que nós deveríamos ter. Agora, para finalizar, senhor presidente, e já antecipando que votarei a favor. Já a vereadora Marília Reis se mostrou preocupada com os servidores da URB, Enlurb, CTTU e Cisurb, empresas que serão transformadas em autarquias. A gente vê sendo desrespeitado o princípio do regime jurídico único dos servidores das autarquias. Não tem dizendo especificamente como é que vai ser o regime desses empregados públicos que estão saindo das empresas que vão ser extintas e que não se sabe para onde vão. Vão para a administração direta? Vão para as autarquias que vão ser criadas? Essas autarquias vão ter servidores em regime seletista e em regime estatutário, trabalhando no mesmo ambiente? Como é que vai ser isso? Quais vão ser as garantias para esses empregados públicos, oriundos dessas empresas que vão ser extintas? Eles vão ter paridade com os funcionários das autarquias que exercerem função semelhante? Nada disso tem dizendo. Pior, o artigo 27 é um cheque em branco para que nós, vereadores, assinemos para o prefeito. É inconstitucional. O artigo 27, em palavras mais doces, em palavras douradas, autoriza o prefeito a criar cargos. Se ele está extinguindo empresas, criando autarquias, e no artigo 27 ele diz que por meio de decreto ele vai estruturar as autarquias, está dizendo que ele vai criar os cargos das autarquias por meio de decreto sem a aprovação deste poder. E nós não podemos permitir. A parlamentar falou ainda sobre as 2 emendas apresentadas por ela em plenário. As emendas que apresentei, colegas vereadores, colegas vereadoras, versam sobre isso. Uma, suprimido esse artigo 27, para que o prefeito tenha que enviar para essa casa um projeto de lei estipulando quais são os cargos dessas autarquias. E a outra é para garantir a paridade e isonomia entre os funcionários que saírem, os empregados públicos que saírem das empresas e os futuros funcionários das autarquias que exercerem função semelhante. As 2 emendas são sobre esses 2 assuntos. Apesar do debate, a votação do projeto acabou sendo adiada. Como recebeu emendas em plenário, a proposta volta para as comissões, de acordo com o regimento interno. A Universidade Federal de Pernambuco abriu um inquérito administrativo para apurar os casos de furtos
e danos ao patrimônio que teriam ocorrido durante a ocupação de estudantes feita na universidade. No plenário, o vereador André Regis repercutiu o assunto. Segundo a reitoria da UFPE, as depredações e furtos de objetos aconteceram nos centros de Filosofia e Ciências Humanas e no de Artes e Comunicação. A Universidade Federal de Pernambuco foi ocupada por estudantes em outubro. Eles protestavam contra a PEC do teto dos gastos públicos, que acabou sendo aprovada pelo Congresso no último dia 13 de dezembro. Presidente da Comissão de Educação da Casa, o vereador André Regis lamentou a depredação do patrimônio público e cobrou punição para os autores. Espero que a responsabilização ela aconteça, esses que quebraram, que dilapidaram o patrimônio público sejam punidos exemplarmente e que aqueles que veem algum tipo de romantismo, algum tipo de legitimidade nessa forma de ação, que revejam os seus conceitos. Afinal de contas, democracia pressupõe respeito aos procedimentos, respeito às ordens, respeito ao coletivo, respeito ao patrimônio público, tudo isto que foi desrespeitado pela ação de pessoas que se consideram ou que se apresentaram à sociedade como estudantes, mas que na verdade são transgressores da norma, que dilapidaram o patrimônio público, depredando a nossa Universidade Federal de Pernambuco. Inclusive, vai o alerta às autoridades universitárias para que não sejam coniventes com este tipo de ação quando ela, porventura, vier a novamente se apresentar diante de todos, quando o bom senso recomenda que este tipo de ação seja repudiado. Mas o vereador Jurandir Liberal disse que era preciso cautela para não criminalizar o movimento estudantil. É bom que a polícia examine e veja que o verdadeiro culpado, para não culpar o movimento ordeiro e organizado. Eu sei disso pela experiência que eu tenho do movimento sindical, essa covardia que é feita contra os trabalhadores. Então isso é mais um momento de covardia, portanto não vamos imputar. A polícia tem que ser eficiente nesse caso, e não deve ser eficiente como recentemente não fez naquele pretenso suicídio de um hotel, de uma pessoa ligada à Lava Jato, que o cara foi morrer no hotel e a polícia morreu daquele mesmo jeito. Eu espero que não seja da mesma forma, para não culpar os estudantes que foram extremamente competentes nesse trabalho. Portanto, Vossa Excelência, que quer nesse momento achar que o estudante estava errado, que o estudante... Eu entendo perfeitamente sua posição política. Vossa Excelência, o seu partido está apoiando o golpista do Temer. Então, Vossa Excelência, que concorda com a PEC, eu tenho uma posição extremamente contrária a essa PEC. Eu sou como nordestino, eu sei o que é que significou todo esse aspecto social que é dado, e hoje com a PEC vai acabar com tudo isso. Então isso é o maior crime que está acontecendo no país com a aprovação dessa PEC, com a aprovação da reforma da Previdência, que está sendo anunciada, e com a entrega do pré-sal, que aconteceu nesse governo golpista de Michel Temer. Portanto, é esse registro que eu gostaria de fazer. Eu concordo, Vossa Excelência, tem que fazer, dilapidar o patrimônio público, jamais. Mas veja quem foram os culpados que fizeram, não culpar os estudantes de imediato. O economista Fernando Nunes de Souza, ele é também um cidadão do Recife. Uma homenagem que partiu do presidente da Câmara, Vicente André Gomes. A solenidade foi realizada na sala da presidência da Câmara. O homenageado chegou acompanhado de familiares e amigos. O deputado José Humberto Cavalcante participou da reunião solene representando a Assembleia Legislativa. O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, foi o autor da proposta, que concede a Fernando Nunes o título de cidadão do Recife. Fernando Nunes é uma espécie diferente dos humanos. É uma pessoa que consegue juntar nas relações orgânicas de um ser humano todas as qualificações que um homem merece ter. Bom amigo, bom administrador, já ocupou inúmeros cargos fundamentais na contribuição de Pernambuco, secretário de administração, secretário do DENIT, ou presidente do DENIT, enfim,
Fernando é aquela pessoa que orgulha o sentimento que nós temos de admiração pelo ser humano. Vicente André Gomes entregou ao homenageado o título de cidadão do Recife. Fernando Nunes de Souza nasceu em Cabaceiras, na Paraíba. Formado em Economia pela Universidade Católica de Pernambuco e em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas do Rio de Janeiro, o mais novo cidadão do Recife é atualmente gerente-geral da Secretaria Estadual da Micro e Pequena Empresa. Ele falou sobre a importância da homenagem. Eu tinha um desejo incontido e em segredo de ser recifense. Hoje ninguém mais pode brincar comigo de que eu sou apenas um paraibano lá dos confins da Paraíba, porque eu sou recifense com muito orgulho. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal, youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!